Meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal, mais uma orientação empresarial que acontece todas as segundas-feiras nesta sala, neste mesmo horário, britanicamente às 7h30 da noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Márcio Gulo e hoje sou o responsável por conduzir essa reunião da melhor forma possível. E para que possamos ter uma boa reunião, para que tudo possa correr bem, vou compartilhar aqui com vocês algumas regrinhas básicas de funcionamento do Google Meet, na verdade, que acredito que a maioria aqui na sala já conheça, já saiba como funciona, porém, é sempre bom a gente reforçar para não ter erro, né? Para não ter nenhum problema e que tudo corra bem e que o nosso apresentador da noite consiga ter a melhor performance possível, ok? Vamos lá. Primeiramente, então, vamos falar como usar o Google Meet no computador, tá? Para quem estiver no computador, vocês vão ver uma tela assim, certo? Vão ver todos esses botõezinhos aqui embaixo, ok? Vamos nos atentar ao botão do microfone e da câmera, por enquanto, que são os principais. Vou solicitar para vocês que vocês mantenham eles fechados. Por que, Márcio? Porque o Google Meet, ele capta todos os sons que vêm do ambiente externo. Então, principalmente o microfone, é interessante manter fechado para que ele não direcione a câmera para você. E a câmera também, porque o que acontece? Fica todas as câmeras abertas, aí vai desfocar do apresentador. O apresentador fica ali meio que à parte, vamos dizer assim. Então, é bacana que ele te deixe fechado, pelo menos durante a apresentação, ok? Para que não haja nenhum inconveniente, para que não atrapalhe o nosso apresentador da noite, certo? Temos aqui esse rostinho aqui com um sorrisinho, que são as reações. É legal a gente reagir assim durante a apresentação, para que o apresentador saiba que estamos aí participando. Para você, de repente, você achou engraçado alguma coisa, você pode, né, reagir com um sorrisinho, você pode reagir com um joinha, festinha, enfim. Tem várias reações, se vocês quiserem testar, fiquem à vontade em testar. Temos esse botão. Depois nós temos aqui um outro botãozinho, que é o botãozinho da mãozinha, ok? Essa mãozinha aqui serve para esclarecer dúvidas. O que eu vou pedir para vocês? Se vocês tiverem dúvidas do decorrer da apresentação, não levantem a mãozinha. Tem aqui do outro lado, que eu já vou chegar lá, no balãozinho do chat. Então, essa mãozinha deixa para depois, que depois nós vamos ter um momento mais descontraído, um momento de perguntas, etc., que aí vocês vão poder usar essa mãozinha para fazer as perguntas, ok? Para vocês tirarem as dúvidas, fazer alguma observação, enfim. Aí, como eu disse para vocês, aqui ao lado, do seu lado bem direito, né, de quem tá aqui de frente para o computador, do seu lado direito, nós teremos aqui esse balãozinho que é o chat. O chat, você pode escrever até se quiser, pode escrever o seu nome, de onde você está falando, e quem te convidou, ok? Esse chat é legal porque, assim, se você tiver alguma dúvida, você já pode escrever ali do lado, que você fala assim, poxa, Márcio, mas eu vou ter, de repente eu tenho uma dúvida no meio da apresentação, e se eu não lembro lá no final da apresentação? Maravilha, escreve aqui a sua dúvida, que ou eu respondo naquele momento, se for possível, ou a gente deixa para responder na segunda parte da reunião, que eu já vou chegar lá e explicar para vocês, tá? Então, por enquanto, esses são os botões, né, e a configuração da nossa câmera, certo? Do nosso layout aqui, certo? Do computador, ok? Vamos passar agora para o celular, que é relativamente parecido, muda algumas coisinhas, mas eu também vou pedir para que vocês foquem aqui do botão da câmera e do microfone, que fica um pouquinho mais para o lado, mas são os mesmos botões que eu vou pedir, por gentileza, para que vocês mantenham fechado, ok? A diferença aqui é o seguinte, tá vendo? Primeiro, esse botãozinho vermelho, não apertem. Se você apertar esse botão vermelho, você vai sair da reunião. Mas caso acidentalmente você aperte esse botão, é só retornar para a sala que a gente vai estar aqui fazendo a apresentação, ok? E essa apresentação fica gravada, então caso você perca alguma coisa, você pode assistir depois pelo YouTube, ok? Então aqui, como eu estava dizendo, nós temos aqui do lado direito também de quem está de frente para o computador ou para o celular, nós temos aqui do lado direito, nós temos esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos vão ter os outros botões que eu falei para vocês, vão ter as reações, vai ter o chat e vai ter a mãozinha, que vai funcionar da mesma forma, tá? Se você tiver no celular, você pode também escrever no chat ali para poder
saber se você tem alguma dúvida, alguma observação que você queira fazer ou qualquer coisa, o moderador, que sou eu, no caso, estarei atento para poder te atender imediatamente, ok? Enquanto o Alexandre vai fazendo a apresentação. Então vamos lá. Como eu disse agora, acabei de dizer, hoje nós teremos a nossa orientação empresarial com o nosso querido Alexandre Manzano, e essa orientação empresarial é dividida em 2 momentos, ok? Um primeiro momento é o momento onde vai ser apresentado o plano de negócios, que é o momento que eu peço para que vocês mantenham as câmeras e microfones fechados, para não atrapalhar o nosso apresentador, ok? E o segundo momento é o momento do cafezinho virtual, que aí sim, o cafezinho virtual é o momento onde você pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, pode falar se você quiser, e aí é o momento em que eu vou provavelmente responder para você sobre o que você me perguntou ali no chat. E aí você pode levantar a mãozinha, porque aí tem uma sequência, né, na mãozinha para que as pessoas possam falar, para que siga a ordem correta das dúvidas, certo? Maravilha, muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos ter uma apresentação do plano de negócios com o nosso querido amigo Alexandre Manzano, diretamente lá de Presidente Prudente. O Alexandre Manzano, ele é casado com a Marta, ele é gerente de relacionamentos no Banco do Brasil, lá em Presidente Prudente, professor de formação, e já tem uma história aqui na Amway anterior, certo? E já tem uma história agora também, de alguns anos para cá, já tem uma história aqui também que ele vai falar um pouquinho para a gente aí no decorrer da apresentação hoje, certo? Então, por favor, peço para que vocês peguem papel e caneta, prestem muita atenção, que ele, vou dar um spoiler para vocês, hein? Ele falou para mim que hoje ele fez uma apresentação nova que vai estar sensacional. Então, Ale, deixa a câmera e microfone contigo, meu amigo. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui apresentar para você esse negócio que tem revolucionado a vida de muitas pessoas. E antes de eu começar, Márcio, deixa eu me apresentar, né? Por que você está aqui, né? Por que você está falando comigo? Por que você merece, né? Quem é esse cara que vai falar com você hoje? Tá, como o Márcio já disse, eu sou Alexandre Manzano, estou há 22 anos como gerente de banco, lidando com sonhos, metas, dívidas, né, e decisões que mudam vidas de vários clientes ao longo desses 22 anos. Né? Sou professor, também formado pela Unesp, aqui de Presidente Prudente, há 33 anos, e ensinar, de certa forma, né, foi minha missão e continua sendo minha missão. Né? E, como o Márcio já disse, essa é a minha segunda vez aqui na Amway, né, há 5 anos. Eu encontrei na Amway uma alternativa real de liberdade, né? E quando a gente pensa nisso, é que eu perguntei o que era mais importante para mim. E eu percebi algo muito simples, mas que é fundamental. O meu tempo é o meu bem mais precioso que eu tenho. Não é o dinheiro, não é a família. Tudo isso é importante, mas o tempo é que vai dar a dimensão que eu possa participar da vida da minha família, que eu possa usufruir do que eu trabalho. Então, o tempo é realmente a principal riqueza que eu tenho, né? E eu não queria passar a vida inteira, pessoal, dedicando os meus melhores anos a um trabalho que, no fim das contas, né, pode me tratar apenas como um número. Por mais que eu seja grato, por mais que eu seja dedicado, por mais que eu goste de atender pessoas, eu penso sinceramente que o dia que eu saio de lá, eles não vão fechar a minha mesa, não vão colocar uma placa ali, aqui trabalhou Alexandre Manzão. No dia seguinte vai ter outra pessoa lá trabalhando e vida que segue, tá? Não é sobre isso, mas é sobre tempo, tá? E por que eu tô aqui hoje com você? Porque mais ou menos uns 3 anos atrás, a pandemia me confirmou tudo isso que eu havia pensado em relação ao tempo, né? E eu precisava de uma alternativa. E eu acho, pessoal, com certeza eu encontrei aqui nesse negócio. Então, vamos nessa jornada. Como eu disse no início, sejam muito bem-vindos, né, a essa nossa apresentação. E o nosso compromisso aqui é bem simples, tá? É ajudar você a alcançar os seus objetivos. É ajudar você a alcançar uma meta, um sonho,
ou romper com um desafio, vencer um problema. Então esse é o nosso compromisso hoje aqui nessa apresentação, tá? E o que você vai ver hoje pode te economizar, com certeza, de 5 a 10 anos na sua vida. Nossa, Alexandre, parece ser um negócio extraordinário? É, extraordinário. E, de fato, imagina que você pode economizar de 5 a 10 anos se você pensa um dia se aposentar, um dia se você pensa em comprar um carro, uma casa. Então, esse negócio, ele aproxima esse tempo da sua vida. E, antes de começar, eu preciso te fazer uma revelação, tá? E, com certeza, é uma verdade que ninguém te contou, porque ninguém teve coragem de falar isso com você. Mas hoje eu vou falar, tá? Na verdade, pessoal, presta bastante atenção. Há algo que você vem fazendo que vem te atrapalhando a sua vida. Só isso. E as suas finanças e seu tempo. Algo que você faz todo santo dia que vem atrapalhando a sua vida, suas finanças e seu tempo. E é uma coisa relativamente pequena. Não é alguma coisa grande, absurda. Não. É um pequenino detalhe que está fazendo isso acontecer no seu dia a dia. Um detalhe que muda tudo. E olha, pessoal, como eu disse, são pequenas mudanças em rotinas, pequenas mudanças em crenças, mas principalmente pequenas mudanças em hábitos. E o sistema que a gente vive, né, na nossa sociedade, ele nos ensinou, né, através da escola, através da família, através dos exemplos da TV, da propaganda, que esse algo, que é um hábito, né, te enganou essa vida inteira, por anos, né? E por causa dele que você tem deixado mais dinheiro do que você paga lá no mercado. E que hábito que é esse? Eu já comecei a falar, é o hábito do consumo. Você consome produtos todo santo dia. E se eu fizer uma brincadeirinha aqui, é fácil entender do que eu estou falando. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está assistindo essa live agora e perguntar, escuta, você conhece alguém que toma banho todo dia? Ou você conhece alguém que escova os dentes pelo menos 3 vezes por dia? Ou você conhece alguém que limpa a casa ou toma ou lava a louça? Você vai dizer sim a todas essas perguntas. E se eu fizer uma segunda pergunta e além da água, o que essas pessoas usam? Poxa, para tomar banho, um sabão, um sabonete, um shampoo, um condicionador, ou para escovar os dentes, um creme dental, uma escova de dentes, ou para lavar uma louça, vai usar um detergente, vai usar ali um multiuso, ou seja, vai usar produtos. E se eu fizer a terceira pergunta, fica claro o que eu quero dizer. Aonde que você compra isso? Eu compro lá no Mercado do João, eu compro lá no Atacadão, eu compro lá no Açaí, só para citar alguns nomes. E se você parar para perceber, você compra nesses lugares há anos a fio e não para pensar em como você está gastando o seu dinheiro ali. Incrível isso, né? E o interessante dessa história toda, como eu disse, que o impacto desse hábito na tua vida financeira. Há anos, não é meses, não é dias, há anos você deixa mais dinheiro no mercado do que você deveria deixar. E por que isso acontece? Porque você foi condicionado, você aprendeu pelo exemplo e você nunca questionou, você nunca colocou isso à prova. Interessante também que, se a gente pensar que você foi condicionado, eu tenho aqui uma brincadeira que normalmente eu faço com meus alunos, tá? Repara aqui na tela, ó. Repita comigo sem parar. Qual é a cor que você está vendo aí na tela? Branco. Repita comigo, branco. Mais uma vez, branco, 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 branco. Se você quiser escrever no chat, escreve lá, branco, branco, branco. Que cor que é essa aqui, pessoal? Branco, 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 branco. Olha lá o copo, ó, branco, branco, branco. E aí, que cor que você está vendo? Branco. Repete, branco de novo, branco, branco, branco. E aí, ó, branco de novo, branco, branco, branco. Repita comigo mais uma vez. Branco, branco, branco. Me responda rápido no chat. O que a vaca bebe? Com certeza alguém respondeu leite. Não, a vaca não bebe leite. A vaca bebe água. A vaca se tira o leite, porque ela também não dá o leite, tá? Se tira o leite. E se você parar para perceber, a gente foi condicionado
por esses comandos que a gente foi dando, a dizer branco, 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 e quando a gente viu o copo, pensou no leite e falou que a vaca bebe leite. Então a gente foi condicionado a responder o que eu queria. E da mesma forma que nessa metáfora, que nos mostra que somos condicionados, a principal agente, o principal culpado da gente ser condicionado hoje em dia a fazer as compras de nossos hábitos de consumo é a propaganda. Ela nos condiciona a comprar sem pensar, sem parar para refletir. E por que é assim? Porque a propaganda ela foi feita para moldar os nossos hábitos. E olha, tenha certeza, ela faz isso muito bem e com bastante eficácia, tá? Não tenha dúvida. E o segredo, que pouca gente sabe disso que eu estou falando, mas você, né? Você que está assistindo, paga muito mais do que imagina por produtos do mercado. Mas, Alexandre, não é assim. É assim, sim. Aqui está a prova. Quando você pega um produto lá no mercado, né, 70% desse preço que você paga é composto por despesas, impostos, transporte e propaganda. Só 30% do produto que você compra no mercado é o produto real. Ou seja, quando você vai fazer a conta, né? Por que a gente paga desse jeito? É muito, muito simples entender que 70% dos produtos são diluição. Ou é água, ou é álcool, ou é algum tipo de veículo para transportar os 30% do produto, que é o que realmente custa aquilo que você está pagando. Isso é fato, tá? Não precisa ir muito longe. E por que, que o mercado funciona assim? Por que, que o mercado tradicional funciona assim? Porque, gente, ele é condicionado a essa cadeia, que nem chama de cadeia tradicional do mercado. Por exemplo, o produto que sai lá da indústria a R$ 10, ele vai passando pelo transporte, ele passa pelo representante, ele passa pelo distribuidor, passa pelo atacado até chegar a gente no varejo. E lá no varejo, aquele produto que custava 10 passou a 20, passou a 30, passou a 45 e depois chegou a nós por R$ 60. Ou seja, nós pagamos R$ 50 de custos desse produto desde a indústria até o mercado que a gente compra o produto. Isso é o mercado tradicional. Quer dizer, se você olhar quanto custou aquele produto de fato e quanto você vai pagar ali no final. Interessante. E por que que a gente então se convenceu disso? A gente foi condicionado. A gente foi condicionado então por quem, pessoal? A gente foi convencido pela dita propaganda. E olha, pessoal, muita propaganda, com bastante propaganda. Várias vezes a gente topa com propagandas que fala para a gente comprar, aproveitar o preço, aproveitar a semana do pneu, o dia da feirinha, e assim a gente vai se convencendo que o mercado tradicional é o certo. Mas, pessoal, na realidade, você paga 70% por tudo, menos 30% pelo produto. Ou seja, você paga toda essa cadeia quando você adquire o produto no mercado. Essa é a atual realidade do mercado tradicional, tá? Mas, então, deixa eu te contar então um segredo, tá? O que que eu descobri? Eu descobri, pessoal, o seguinte, olha só. É possível economizar de 25 a 35% apenas mudando esse hábito, que é o hábito de consumo. E como que a gente muda esse hábito de consumo, Alexandre? Trocando de mercado. Sim, você trocando de mercado é possível você economizar de 25 a 35% em compras, em valores, em idas ao mercado. Por quê? Porque existe uma forma diferente de comprar, que é essa que eu vou apresentar na sequência. Essa forma de comprar, ela elimina os custos, porque a gente compra direto da empresa, sem intermediários, tá? E mais, quando você tira os intermediários, o valor vai para o produto, ou seja, a indústria pode melhorar, pode ter mais cientistas, pode melhorar a embalagem, pode melhorar a qualidade daquilo que a gente vai comprar, porque não tem a propaganda tradicional. Então a empresa vende direto para o consumidor.
Entendeu? Isso é a troca de mercado. Quando a gente, então, elimina os custos, né, que é 70% do que a gente gasta no mercado tradicional, nos sobra o quê? Nos sobra essa relação. A gente vai comprar, de fato, o produto 100%. E aí a indústria pode melhorar com mais qualidade e nos dar mais economia. Porque 100% de produto é zero desperdício. Entendeu? E é isso que eu vou mostrar para vocês, que produtos concentrados, eles rendem mais, duram mais e economizam mais. Isso significa o quê, pessoal? Menos dinheiro gasto no mercado tradicional. E avançando aqui um pouquinho, você pode economizar sozinho, se você quiser, tá? Mas também pode falar com outras pessoas sobre esse benefício. Essa história de economizar sozinho é legal, não é? Mas olha só, se você tem um benefício que é legal, você está economizando, você está usando um produto melhor, poxa vida, se foi alguém na tua casa, alguém da família, né? Você vai querer falar sobre esse benefício com uma pessoa, não vai? Com certeza. Então, pessoal, você também pode criar o quê? Você pode criar uma rede de consumidores que vão comprar também direto da indústria. E essas pessoas vão ter exatamente os mesmos benefícios que você tem. Ou seja, você vai comprar mais barato, você vai ter produto mais rápido na sua mão, você vai economizar, vai ter um produto de melhor qualidade. Ou seja, você vai ter os benefícios de comprar direto da empresa, comprar direto da fábrica. E aí, pessoal, quando você cria essa rede de consumidores, a gente muda aquele nome de mercado tradicional para mercado de rede. Por quê? É uma rede de consumidores, pessoas que se unem para comprar direto da fábrica, tá? E, pessoal, onde várias pessoas, como nesse mercado em rede, vão ter os mesmos benefícios e economia que a gente tem. Você duplica isso para as pessoas. E se as pessoas quiserem também, por sua vez, elas também podem fazer renda com isso. E como que elas podem fazer renda? De três formas. Ela pode fazer renda economizando, elas podem fazer renda distribuindo e elas podem fazer renda recebendo lucro da empresa. E eu vou explicar como isso funciona. Mas antes, né, já vou revelar aqui, que empresa é essa que nos oferece esse tipo de negócio? Né? E como que a gente pode realizar a renda com essa empresa? Bom, pessoal, já vou revelar. Muito prazer, nós somos a Amway, tá? Quem é a Amway, pessoal? A Amway, pessoal, é a maior empresa de vendas diretas do mundo. Simplesmente a maior. E ela está nesse negócio há mais de 60 anos. Vou ser mais exato, ela está nesse negócio há 67 anos, quase 70 anos de história. Ela está presente em mais de 100 países, tá? Países da América, países da Europa, países da Ásia. Países como a Inglaterra, países como o Japão, países como os Estados Unidos. E olha, gente, para uma empresa ter mais de 70 anos nesses países que são rigorosos, rígidos com as normas, não é pouca coisa, não é, pessoal? E são produtos, pessoal, premium, né, importados de fabricação própria. Quer dizer, é uma empresa sólida, confiável e reconhecida no mundo inteiro. Outra coisa sobre a Amway, né? Por que importa isso para você? Por que é importante você conhecer essa empresa? Porque você não está entrando numa aposta, numa jogadinha, numa coisa da modinha, não, tá? É uma empresa que tem anos, tem experiência, tá? Você está entrando em um modelo que já foi experimentado, testado, validado. É um modelo seguro, um modelo escalável, que já passou até pelo crivo do FBI nos Estados Unidos. Então, esse negócio, pessoal, não depende de sorte, não depende de você dar certo, depende do método, depende de como você faz esse negócio, tá? E outra coisa, essa empresa ela tem um reconhecimento global. Ela é uma empresa que onde ela chega, ela causa um movimento positivo, ela muda a realidade. Por quê? Eu já disse, ela é a top 1 em vendas diretas no mundo pelo 14º ano consecutivo. Imagina uma empresa no mundo ser top, a primeira, por 14 anos.
possível para o mercado comum, mas para a Amway não é. Ano passado, pessoal, ela faturou 7,3 bilhões de dólares em faturamento. Gente, esse número aí é maior que o cartão Visa. É maior que muita empresa americana que a gente fala assim, nossa, essa empresa aqui é top. Não, a Amway fatura mais do que essa empresa, tá? Produtos que são premiados no mundo inteiro. Ela tem mais de 800 cientistas trabalhando dentro dela, tá? E ela tem milhões de consumidores ativos, tá? Então você está se conectando a uma marca que o mundo inteiro confia e gosta, tá? Então como que funciona a Amway, pessoal? Basicamente, né, relembrando lá, você tem que fazer 3 coisas, 3 formas de ganhar. Então você economiza dinheiro, então você gera também grana, você também pode fazer a distribuição e também pode receber o lucro da empresa. Você gostaria de participar daqueles lucro lá de 7,3 bilhões? Então, aqui você pode. E como isso acontece? Acontece assim. Primeira forma que a gente ganha dinheiro na Amway, pessoal, é economizando. E como que funciona isso? Ó, é assim, ó. Você, por exemplo, se cadastra na Amway. É a primeira coisa que você faz, né? Então você vai conversar com a pessoa que te convidou, vai conversar com a pessoa que te mostrou o link desse vídeo e você vai lá. Tem 2 tipos de cadastro. Tem um cadastro que a gente chama de Kit Empreendedor Virtual, que é simplesinho, é só o cadastro, e tem o kit ganhador, que tem o kit virtual mais R$ 460 de produtos. Claro que você não vai pagar 460, calma. Deixa para conversar com a pessoa que te apresentou esse vídeo, que você vai ver que você vai pagar bem menos da metade. Ou seja, você tem 2 formas de se cadastrar na Amway. O primeiro passo é cadastro. Faz o cadastro. Esse cadastro é vitalício para a vida inteira e você não precisa ficar lá fazendo estoque, nada disso. É só você comprar quando você precisa um produto na sua casa. E aí, pessoal, quando a gente, então, compra os produtos do dia a dia na Amway, a gente economiza. E como que essa economia acontece? Olha só, lembra que eu exemplifiquei que quando você compra um produto que é 100% produto, não tem diluição, você está comprando, então, 100% de qualidade? Então, na Amway acontece a mesma coisa, tá? A gente tem esse produto aqui, que chama LOC, limpador orgânico concentrado, tá? Ele é um limpador multiuso à base de óleo de coco, aloe vera, tá? É um produto biodegradável. Aliás, pessoal, é o primeiro produto biodegradável do mundo patenteado por uma empresa. Então, esse produto aí tem a idade da Amway, 67 anos, tá? Então, esse produto aí, pessoal, quando a gente vai fazer uma diluição aqui, você pega uma tampinha de produto LOC, que tem mais ou menos 33 ml. Você pega essa tampinha e coloca em 5 litros de água. Exatamente. Encala um balde, enche com 5 litros e coloca uma tampinha. Se você for comparar o rendimento desse produto, você vai poder gerar 165 litros de limpador geral. O que é limpador geral? Você precisa passar um pano na sua casa, precisa passar um pano no móvel, precisa limpar a sua geladeira, precisa lavar o carro. Então, é um limpador geral. Exatamente, aquele limpador que a gente passa o pano na casa, dá aquele cheirinho suave, né? Então, você vai fazer 165 litros de limpador geral. E olha só que interessante. Se a gente for fazer, então, essa comparação, também você pode fazer a diluição para 4 litros d'água, se você quer uma limpeza mais profunda, mais forte. Essa limpeza mais forte, você vai pegar uma tampinha, né? Vai diluir em 4 litros em vez de 5, e você vai ter 132 litros de limpador geral mais forte. E olha só, presta atenção nessa diluição. Essa diluição, pessoal, pode te dar uma economia de R$ 800. É isso que você ouviu. R$ 800? É. O produto custa 92, isso no preço de catálogo. E ele pode te dar uma economia de R$ 800. Como que é isso, Alexandre? É assim, ó. No mercado tem esse produto aqui de 5 litros, tá? Eu escondi a marca, né, para preservar e respeitar o concorrente, mas esse limpador similar eu encontrei ele no Google Shopping. Se você for lá no Google Shopping, levar essa imagem, você vai saber o nome e vai ver lá o preço dele que eu encontrei. Então, lá no Google, esse limpador similar está por R$ 36,42, tá? Então, se você pegar a mesma diluição do LOC
que é 132 litros, e dividir pela quantidade de limpador que tem nesse frasco azul, você vai pegar 132 dividido por 5 igual 26 frascos do produto similar. Esse produto, se eu fosse pegar o valor dele e multiplicar, ele custaria, então, né, R$ 961 para ter o mesmo valor de quantidade, né, do que o LOC. Ou seja, o nosso LOC custa 92 e faz o mesmo resultado do que 26 frascos daquele produto a 36,42, que daria o equivalente a 961,50. Entendeu? Eu preciso desenhar? Ou seja, um produto te economiza R$ 800 na sua casa. Eu vou dizer, pode economizar bem mais, porque esse produto ele faz a substituição de mais de 14 produtos de limpeza numa casa. Até lavar o carro você pode lavar. E detalhe, essa economia pode ser ainda maior se você for cadastrado, porque para o cadastrado ele não sai por 92, ele sai por R$ 69, entendeu? Então ele pode sair mais barato do que você ainda achava. E aí, qual que é a ideia? Quando você, então, né, troca os produtos que você compra no mercado, lembra que eu te falei? Faça a troca de mercado, aquele hábito que a gente tem que romper, é exatamente isso. Você troca produtos que você usa no seu dia a dia por produtos da Amway. E mais ou menos se estima, né, faz um cálculo aqui, uma estatística, que pode se economizar em média numa casa de 3 a 5 mil por pessoa ano. Quer dizer, é como se o Papai Noel chegasse com um cheque de R$ 3.000 para você. Ó, isso aqui é porque você está economizando com a Amway. E eu tenho aqui, gente, um depoimento meu pessoal, só para fazer uma parte, viu, Márcio? Eu, na minha casa, eu troquei todos os produtos, assim, aos poucos. E hoje, eu só uso o produto Amway na minha limpeza aqui da casa. Essa economia me rende mais ou menos R$ 800 por mês. Então, eu chego a economizar no ano mais de R$ 8.000, só porque eu troquei de produtos. E isso eu fiquei sabendo porque todo mês eu ia fazer compras no mercado e reparei que gradativamente ia sobrando ticket todo mês. Chegou num ponto que sobrava sempre R$ 800. Falei, isso daqui é por conta de eu estar usando o Amway na minha casa. Então a Amway me economiza R$ 800 e com esses R$ 800 eu almoço todo dia. Então, pessoal, a gente viu que economizar é uma forma de fazer renda com a Amway e existe uma segunda, que é distribuição ou distribuir produtos. E como que funciona isso? Muito simples. Olha só, quando você faz a aquisição, quando você usa um produto da Amway, você vai ter resultados. Você vai perceber que a sua casa fica mais limpa, com menos esforço, você vai economizar dinheiro e, inevitavelmente, uma pessoa vai te visitar. Um familiar, um amigo, alguém. E quando a pessoa chega na sua casa, ela vai botar reparo que na pia não tem o produto tradicional, que no banheiro não tem o produto tradicional, tem os produtos da Amway. E aí ela vai te perguntar, e você, muito, muito inteligente, vai dizer, olha, eu comecei a usar, estou economizando dinheiro, é um produto melhor, é um produto importado. E aí, pessoal, é a famosa propaganda boca a boca. Você vai falando com as pessoas, né? E aí, quando você fala que você está economizando, é interessante, porque é interessante você economizar sozinho, não é? Mas compartilhar com outras pessoas é melhor ainda, porque você está fazendo bem. E aí, existe aquela velha história, né? Por exemplo, na questão do LOC, ele substitui 14 produtos, como eu já disse. Ele é inofensivo para plantas, animais e nós, seres humanos. É o primeiro produto biodegradável do mundo e sai apenas 69 para nós associados. Essa parte aqui é a característica. Mas sabe o que pode acontecer? Olha só, suponha, né, que quando você, então, vai falar com uma pessoa, quem não usaria, quem não gostaria de experimentar um produto que é melhor, mais barato e mais seguro para o dia a dia? Qual a pessoa que não vai gostar de usar um produto como esse? Então, o que você faz? Você fala do produto, se quiser. E aí, você pode distribuir e gerar lucro, se você quiser. Porque a pessoa não vai ter onde comprar aquele produto, senão através de você. E aí, pessoal, aqui vem a grande mágica,
Tá? Para quem gosta, né, de uma renda extra, os produtos premium importados, sem similares de mercado, começou a ficar interessante? Então, eu vou fazer uma continha aqui bem básica. Se você conseguisse distribuir apenas um produto por dia, eu não falei 5, não falei 10, não falei 20, eu falei um produto LOC por dia. Você é capaz de falar de um produto com uma pessoa por dia? Com certeza. Se a gente usar o preço do catálogo, que é R$ 92,00, que é o produto que você, é o preço que você distribui o LOC, você compra ele por R$ 69,00, correto? Ou seja, cada um desses LOC vai te gerar R$ 23,00 de lucro. Se você usar a escala 5x2, que está tão em moda agora, né? Então, se você usar a escala 5x2, você vai trabalhar 22 dias. Ou seja, você vai pegar o lucro de R$ 23,00 vezes 22, você vai realizar uma renda, uma segunda renda de R$ 506,00. Gente, R$ 506,00 dá para pagar uma conta de luz, dá para pagar uma conta de água, dá para pagar até uma conta do celular, só porque você está usando um produto que te gera esse lucro, fantástico, não? E olha só, como eu falei, você pode, então, fazer renda economizando, você pode fazer renda distribuindo, mas o filé está aqui, ó. Você pode receber lucro da Amway. Como que é isso? É assim, ó. Quando a gente, então, né, se você quiser ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que você, porque você vai falar do produto, as pessoas vão gostar. E algumas dessas pessoas vão perguntar: escuta, eu posso fazer a mesma coisa que você? Você fala: claro, né? Porque você vai encontrar vários tipos de pessoas ao seu redor. E todas, eu aposto com você, o que você quiser, todas, sem exceção, têm um hábito em comum a você, que é consumir. Todas elas consomem, todas elas precisam ir ao mercado todo mês, toda semana, todo dia comprar algum produto. Então essas pessoas são aquelas que a gente vai falar sobre os produtos da Amway, tá? E alguma delas, né, vai querer experimentar. E aqui, pessoal, não se trata se vai dar certo ou não, porque quem usa economiza. E quem economiza indica. Exatamente. Se você tem algo muito bom que você está usando, você vai falar muito bem daquilo, né? Então, pessoal, você pode, se quiser, você pode consumir e distribuir, e também você pode consumir, você pode distribuir e pode ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que você, que eu, o Márcio, fazemos, tá? E como que funciona? Como essa empresa, né, não tem propaganda tradicional, ela distribui uma porcentagem do seu lucro conforme o faturamento gerado pelos associados, tá? E é assim que funciona. Você conecta pessoas à Amway e quando você e elas consomem numa rede de consumo, o lucro é distribuído de acordo com o trabalho de divulgação de cada associado. E esse ganho pode ser de 3 a 21%, de acordo com o volume de faturamento gerado por cada pessoa em suas redes de consumo. E olha, veja aqui o quadro seguinte que eu vou apresentar para vocês. É um quadro de exemplo, tá? Como que funciona o bônus de 3 a 21%? Então, essa simulação aqui, pessoal, é uma simulação, como eu disse, é um exemplo, tá? De uma rede de consumo, né? Com valores que podem variar conforme cada rede. Então, se você forma uma rede com 5 pessoas que consomem, em média, 300 PVs, que é os pontos, o valor que a Amway trabalha, você faturou mais ou menos uns R$ 3.000, a rede de 5 pessoas, que vai dar um bônus ali em torno de 3%, que é R$ 90, tá? R$ 90 já é um belo de um cashback, né? Mas se você forma uma rede, por exemplo, ali de 20 pessoas vão estar ali mais ou menos gerando 750 PVs, que é aproximadamente R$ 7.500. R$ 7.500 a 6%, R$ 450. Opa, 450 já é uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. Joia. Mas olha só,
Você continua a falar com pessoas, ajudar elas a fazerem o mesmo que você, e você chega ali no número de 140 pessoas. 140 pessoas movimentaram 4.300 PVs, que dá mais ou menos um faturamento de 43.500, né? Vai te dar um bônus de 15%, que dá 6.525. Pessoal, pausa. 6.525. Só por ter mudado um hábito de consumo já é uma renda interessante, não é? Concorda? Mas imagina se você então continua esse trabalho e você atinge uma rede com mais de 334 pessoas. 334 pessoas vão gerar um faturamento aproximado de 10.170 PVs, o que é um faturamento, em média, de 101.700. Isso dá um bônus de 21%. 21% desse valor dá 21.357. Gente, 80% da população no Brasil não ganha mais de 2 salários mínimos. Você vai estar, apenas por ter trocado de mercado, falado dos produtos e ajudado as pessoas, você então pode chegar a esse faturamento e essa renda mensal. E pessoal, como eu disse, é uma simulação, tá? A Amway tem mais de 14 modelos diferentes de renda, tá? E por isso que eu vou ressaltar. Converse com o seu patrocinador, converse com a pessoa que te convidou a assistir esse vídeo, tá? E olha, pessoal, antes de eu encerrar, eu quero deixar algum recadinho. Quero te lembrar de duas coisas muito simples depois de toda essa caminhada até aqui, tá? Vamos lá. O que eu quero que você se lembre, tá? Hoje, você que está aqui recebeu consciência. Exato. Você foi provocado a tomar uma decisão. Você está sendo provocado a uma ação, tá? Por quê? Porque consciência sem decisão nada mais é do que frustração. Porque nada pior do que você não saber e não tomar nenhuma ação é você saber e não tomar ação. Porque aí ninguém pode dizer que foi ingênuo, que não sabia, que ignorava, não. Porque a partir do momento que você tem a consciência e não muda, você pode se frustrar, tá? E quando você, então, toma consciência, você tem dois caminhos a partir desse momento, tá? O primeiro caminho é que você pode voltar para a rotina e fingir que nada mudou e tá tudo bem, tá? Para mim, para o Márcio e para as pessoas que estão apresentando esse projeto para você, não vai mudar nada. Talvez para você também não vai mudar nada. Amanhã você vai acordar, vai ter que trabalhar, bater cartão, trabalhar 8 horas e continuar consumindo e colocando mais dinheiro no bolso do dono do mercado do que o produto que você está levando para casa. Ou você pode tomar o segundo caminho, que é dar um passo rumo a uma vida que você deseja viver, uma vida que você busca, que você quer, apenas mudando o hábito de consumo. E aí, pessoal, quando você escolhe o segundo caminho, você não vai sozinho. Eu vou com você. O Márcio vai com você. E a pessoa que te convidou vai te apoiar. Você não está sozinho nessa jornada que você vai começar. E o interessante é que você vai receber acompanhamento semanal, você vai receber um plano de ação, uma lista de primeiros passos para você conseguir fazer esse negócio e suporte individual, tanto da Amway quanto da equipe que você vai fazer parte. E o interessante é que o próximo passo começa agora, nesse momento. Tá vendo aí na tela um QR Code? Esse QR Code aí leva para esse próximo passo, tá? Onde você vai ter acompanhamento semanal, plano de ação, lista de primeiros passos e suporte individual, tá? Esse link no final da apresentação eu vou colocar, mas eu vou deixar um tempinho também esse QR Code para você poder escanear, tá? E no final volto com ele, porque você vai querer fazer parte desse projeto que a gente está construindo aqui, tá? E olha só, quando você faz parte desse negócio, você descobre que não nasceu só para assistir. Você nasceu para fazer, você nasceu para realizar, tá? E a jornada que a gente vai começar, começa aqui, nesse momento, né? Para quem decidiu não voltar para o mesmo lugar. Lembra da opção 01? Você não nasceu para estar nessa opção 01. Você nasceu para a opção 02, tá? E
Aqui eu vou concluindo minha apresentação, mas ainda não terminei, viu, Márcio? Não finalizei. Por quê? Porque lembra que eu falei do QR Code? Né? Agora é contigo. Você vai fazer a sua parte, você vai dar o próximo passo, porque eu já te dei uma direção, tá? E aí, quando você escanear esse QR Code, você vai ter acesso tanto a mim como a equipe, né, que vai estar te ajudando a fazer esse negócio. O importante é que a vida não muda quando você entende, ela muda quando você age. O importante dessa nossa vida, que nessa última chamada que eu vou fazer, viu, Márcio? Calma. Se você não decidir hoje, tá tudo bem, porque amanhã o mercado tradicional vai continuar decidindo por você. Você vai voltar para o mercado tradicional e não tem problema. E aí, pessoal, bora fazer esse negócio acontecer? Bora ser emo aí. Muito obrigado. Muito bom, Ale. Muito bom, hein? Gostei dessa apresentação, cara. Bem dinâmica, bem clara, uma linguagem muito simples. Acredito que todos aqui na sala tenham entendido muito bem. Espero que tenham anotado. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nesse momento, é aquele momento que eu falei para vocês, que é o segundo momento, que é o momento mais tranquilo aqui, o momento mais descontraído, onde a gente pode abrir as câmeras, pode abrir microfones, podem fazer suas perguntas, podem fazer tudo. Ale, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Faça. Antes de se alguém quiser fazer, depois pode fazer, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou ali nos kits, tal, associação que faz, que paga ali, parece que você falou 230, e depois você falou alguma outra coisa de 400 e pouco. Detalhe um pouquinho mais sobre isso e me explica se isso precisa ser pago mensalmente ou não. Então vamos lá. Boa pergunta, excelente pergunta, tá? Não, não é mensal, não. Você compra o kit, né? Ou de R$ 32, que é o kit virtual, não ganha nada, não vem nada, é só o kit, só a inscrição, tá? Você já pode fazer um negócio, você já pode participar, você pode inclusive comprar produtos, né? E é uma alternativa para aquelas pessoas que não querem os produtos que tem no kit 2, né? Que é o kit ganhador, que custa R$ 260, certo? O interessante é que no kit ganhador você tem uma quantidade de produtos que, se você fosse comprar ele direto do catálogo, custaria 460. Ou seja, tem quase 50% de desconto, mais os 32 do kit virtual. Ou seja, você vai adquirir uma cesta de produtos que você já vai começar a usar, já vai começar a experimentar. Lembra do LOC? O LOC vem nesse kit. Então você vai poder já experimentar os produtos da Amway, né? E aí já vai ter acesso a experiência, porque a experiência que é o negócio, sabe, Márcio? Porque quando você só faz o cadastro, que é o kit virtual, você não tem muita obrigação. Você compra quando quer, e de fato, não existe obrigação de. Ah, porque eu fiz o cadastro na Emo e tenho que comprar todo mês? Não, você só compra quando precisa, né? E aí, quando você compra um kit que vem com produtos, você já começa a se envolver. E o interessante é que, como vem lá a Glister de 200 gramas, que é o nosso creme dental top one do mundo, né? Vem lá o Daily Plus, que é o nosso multivitamínico orgânico, vem lá o creme, né, hidratante, né, da GH, e vem também o LOC, você já começa a ter experiência do negócio. Você já consegue falar com as pessoas, olha, comecei a usar esse produto, experimentar ele aqui, ó que legal. E aí você já começa aquela ideia de empreender. Porque lembra que eu falei, Márcio, você pode fazer o negócio economizando, que aí já vai dar uma belíssima da economia, né? Você pode fazer um negócio distribuindo, aí você precisa do produto para falar com as pessoas. E você pode fazer esse negócio construindo redes de consumo. E aí, quando você faz as duas alternativas, que é economizar e mostrar o produto, inevitavelmente alguém vai querer fazer parte, vai querer conhecer. E aí que você tem o produto, tá lá com ele na mão, você mostra para a pessoa, né? E aquela velha história, né? Márcio, uma palavra convence, mas um exemplo e o produto arrasta, né? Interessante isso daí. Certo, legal, Ale. E uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Na parte de divulgação, eu posso divulgar aí nas redes sociais, posso divulgar aí nessas plataformas de vendas, tipo Shopee, Mercado Livre, posso vender meus produtos lá? Fica mais fácil, né? Olha só, pode ser mais fácil, de verdade, eu até entendo. Tem várias pessoas que fazem isso, sabe, Márcio? Mas deixa eu te contar um segredo. A Amway te dá uma loja virtual, cara.
Para que você vai Olha hospedar? só. Por que você vai perder tempo entrando numa Shopee para vender? Não precisa, né? Você vai, faz o cadastro, conversa com quem te convidou, tá? E essa pessoa vai te orientar a fazer sua loja virtual, tá? Se você quiser divulgar na sua rede social com seus amigos, perfeito, não tem problema. Porque é aquela história do boca a boca, né, Márcio? O que você não pode é fazer algo que você já vai ter de graça. Por que você vai gastar impulsionando um produto, ou por que você vai gastar montando uma loja na Shopee se a loja vai de graça para você? Uma, perda de tempo, duas, é dinheiro gasto à toa, e terceiro, vai contra os princípios da Amway, porque a Amway coloca que todo mundo pode fazer esse negócio, desde a dona de casa mais simples até o empresário, até um juiz de direito. Então, ela nivela, todo mundo começa no mesmo nível. Então, não precisa, cara. Eu acho que o principal dessa história toda é o seguinte, cara. Quantas pessoas tem em São Paulo? 22 mil? 22 mil? Não, 22 milhões? 22 milhões, né? Aqui em Presidente Prudente tem 250 mil, tá? Se eu dividir na metade, colocar lá 125 mil pessoas, todas elas compram todos os dias no mercado, não compram? Sim. Para que eu vou perder tempo divulgando para o Brasil e o mundo se eu tenho aqui um público que só 140 pessoas já é suficiente para ter uma renda de 6 mil, Márcio? Tem cabimento, velho? Legal. Certo. Bacana. Tá certo, Ale. Então, pessoal, tendo em vista aqui que ninguém levanta a mãozinha, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, por hoje nós vamos encerrando. Lembrando que essa reunião, né, novamente reforçando, essa reunião acontece todas as segundas-feiras, religiosamente às 7h30, ok? Nesta mesma sala. Estão todos convidados a participar novamente. Semana que vem os papéis serão invertidos, o Ale vai ser o moderador e eu vou apresentar o plano de negócios. Estaremos aqui esperando vocês, tragam seus convidados, venham fazer algo diferente. Vamos começar a fazer algo diferente, gente. Não adianta a gente ficar reclamando, achando que as coisas não estão indo bem, que a gente não está ganhando o suficiente, que a escala 6x1 é ruim, que a escala 4x3 é ruim, que a escala 5x2 é ruim ou é boa, o salário mínimo está uma porcaria. Então, em vez de a gente ficar questionando isso, em vez de a gente ficar reclamando o dia inteiro, postando em redes sociais essas coisas, vamos postar uma coisa positiva, uma coisa legal, uma coisa que pode trazer uma renda para a gente, sem comprometer o que você já faz atualmente. Veja o exemplo do Alexandre. O Alexandre é gerente no Banco do Brasil, gerente de relacionamento, e desenvolve essa atividade no tempo livre dele. Então, espero todos vocês na semana que vem. Ale, quer fazer as considerações finais? Lembra, consciência sem mudança é frustração. Valeu? Obrigado. Maravilha. Joia, pessoal. Até semana que vem.